Olá Brasil, chegando aqui mais uma vez com vocês, dando continuidade, claro, às nossas aulas aí sobre processos da libertação, né? A primeira aula, eu vou deixar o link aqui em cima, tá certo, pessoal? Foi situações que inviabilizam libertação. A gente comentou sobre pessoas não crentes, né? Essas aí, né? Pessoas recém-convertidas. Comentamos também pessoas descomprometidas com o Evangelho, pessoas não batizadas e também pessoas que não congregam, no caso dos desigrejados. E pessoas também que se recusam a perdoar, e pessoas amaziadas ou pessoas amigadas ou pessoas em convívio, e também pessoas que têm um relacionamento de jugo desigual, tá bom? Vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo, pessoal, eu vou falar sobre analisando o diagrama do padrão de aconselhamento na libertação. Existe um diagrama, existe tipo assim um mapa, entende? Para você justamente entrar nessa questão de aconselhamento, claro, para a libertação. Vamos para a palavra. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui a gente observa, né, dando continuidade àquela questão de libertação, eu quero também frisar que isso não é uma regra geral, né? Ou seja, tem pessoas, cada pessoa é um caso, entende? Cada pessoa tem que ser acompanhada, sabe? Porque o pastor, ele tem responsabilidade sobre o rebanho, ou seja, como ele conduz o rebanho, né? E a gente sabe que existem pastoreamentos irresponsáveis, pessoas que estão aí preocupadas com a multidão, em ter uma multidão dentro do templo, né? Não vou dizer dentro da igreja, porque nós somos a igreja, né? Entende? Então, pessoas que estão preocupadas em multidões, mas elas não estão compromissadas com a qualidade do evangelho, ou seja, não estão preocupadas com as pessoas, na verdade, né? Ou seja, de trazer a verdade àquelas pessoas, né? Então, essa questão de libertação é como eu falei no vídeo anterior. Existe aquela questão da libertação instantânea, existe aquela libertação que é progressiva e existe aquela libertação que nunca chega, tá? Infelizmente, essa é a realidade. Aí você pergunta, como é que você baseia essas afirmações? São mais de 40 anos de observação em questão de igreja. Então, eu posso falar alguma coisa sobre isso, tá certo, pessoal? Então, vamos para os pontos aqui, para essa questão do diagrama. Vai ser uma aula bem compacta, bem simples, para que você possa justamente entender essa questão do diagrama para o mapeamento da libertação de uma pessoa. Antes, pessoal, eu queria pedir para vocês assinar o canal, né? Ativei aqui. Pronto, está ativado ali o sininho e também ative as notificações. Eu estarei sempre aqui ministrando palavra, oração e também temas de relevância. Antes que eu me esqueça, eu vou deixar também aqui embaixo o link do meu livro Superação, tá certo? Que é para ajudar aqui nos nossos projetos. Se você quiser, dê uma olhadinha. O diagrama, posso dizer assim, que é como tipo um mapa, é uma diretriz, é o que aponta como que a gente vai trabalhar nessa questão de aconselhamento, nessa questão de acompanhamento das pessoas. Isso mesmo, a pastorear significa acompanhar a ovelha e conhecer a ovelha, né, de uma forma mais profunda e tratar os sintomas, as feridas, os conflitos, certo, da ovelha, não é? Ou seja, o pastor que pastoreia com responsabilidade, claro, ele tem que ter, não é, essa questão aí. Em primeiro lugar, como eu falei para vocês, o diagrama é tipo assim um mapa, uma direção, uma diretriz, entende? Em primeiro lugar, a gente tem que identificar os sintomas, não é? O sintoma é justamente um mecanismo de alerta. Você, quando está com o seu corpo, por exemplo, com a dor, não é? Ou seja, a dor não é a causa, não é a raiz. A dor é justamente a repercussão de que alguma coisa errada está acontecendo, não é, no seu organismo. Entende o que eu estou querendo dizer? Assim como existem essas questões de manifestação física
de problemas físicos, né, oriundos de situação física ou psicossomática, ou enfim, coisas assim desse tipo. Existem, claro, manifestações, certo, pessoal, de situações espirituais na vida da pessoa. Então a gente tem que ver primeiro os sintomas, né? Os sintomas se manifestam com atitudes, com palavras, com comportamentos, que vai justamente, você vai identificar naquela pessoa que ela precisa de ser tratada numa área da sua vida, porém aquilo ainda é obscuro para você. Você ainda não sabe a causa, a origem daquilo ali, o porquê aquela pessoa tem aquela atitude, o porquê aquela pessoa manifesta aquela dor. Por isso que existe o médico, não é? O médico, no caso, o tratamento físico, né? Porque esse tratamento espiritual aí, o médico ele já não tem essa habilitação para cuidar dessa situação. Então, quem vai cuidar é justamente quem está com a liderança espiritual, não é? Entende o que eu estou querendo dizer? Então, os sintomas, é muito importante você detectar os sintomas para que você justamente observe ali as coisas e vá fazendo um mapeamento ali, um diagrama, um mapa. Muitas pessoas manifestam depressão emocional, manifestam perseguição espiritual, manifestam situações, não é, de baixa imagem, de autocomiseração, coisas assim desse tipo, né? Existem muitas coisas que a gente podia... Então a gente tem que descobrir a causa e por que está acontecendo aquela disfunção, né? Uma disfunção espiritual na vida daquela pessoa. Então nós temos que justamente descobrir a causa, o problema, a conotação espiritual, emocional, física, o que está acontecendo, não é? Como eu falei para vocês, existe ali uma razão de ser, existe ali digamos assim, um caminho a percorrer para descobrir essa questão aí. Então, em segundo lugar, a gente tem que descobrir a causa, a raiz, sabe? Se você não descobrir a raiz, fica difícil você resolver o problema. É como, por exemplo, você vai para o médico, né? Ele vai procurar descobrir, vai passar ali o exame e ali ele vai descobrir a raiz do problema. Tem problemas que são descobertos e tem problemas que não são descobertos. E esses problemas que não são descobertos, muitas vezes as pessoas chegam para a gente, aí é justamente uma questão de inteligência espiritual. Você já vai ali trabalhar, não é, para descobrir o porquê. Não fez todos os exames médicos, não acusou, tem aquela síndrome de doença. Pessoas que têm síndrome de doenças, quando fazem exame, não tem nenhum tipo de doença, não é? Então tem que se averiguar a questão hereditária da família, não é? Aquela pessoa pode não ter aquela doença, mas naquela família, digamos assim, a maioria teve aquela doença, aquela pessoa nasceu e não tem aquela doença, mas ela acha que tem aquela doença. Então, pessoas com síndrome de doenças, isso tem demais. São multidões que tem esse problema. E em terceiro lugar, a gente agora, né, vai procurar o tratamento. Agora, para você realmente trazer um tratamento espiritual para a vida de uma pessoa, não é com remédios, né? Tarja preta, coisa assim desse tipo. O único que pode tratar, curar e libertar quando já foram percorridos esses caminhos, não é? E não se encontrou a solução, é justamente a conscientização da cruz de Cristo, né? Quando a gente fala da cruz de Cristo, é concernente àquilo que ele realizou por nós, que ele levou todas as nossas doenças, todos os nossos pecados, todas as nossas feridas, todos os nossos males. Cristo levou sobre a cruz. Quando a palavra diz nova criatura, está se referindo ao novo de uma forma plena, de uma forma completa. Quando Jesus fala assim, para que tenhais vida e a tenhais em abundância, ali ele está falando de vida plena, entende? Vida de Deus, que é o Zoe, dentro do ser humano, que produz vida, cura, restauração, libertação, transformação plena. É isso que a palavra se refere. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, sintomas, causas e tratamentos. Situações que só podem ser tratadas quando a pessoa, claro, se abre. Se ela não se abrir, ela não vai ser tratada. Se ela não se abre para o seu líder espiritual, com certeza fica difícil dela encontrar a cura e a libertação. O que traz esses sintomas na vida da pessoa?
Pecados ocultos, né? Pessoas que muitas vezes traíram seu cônjuge, mas está oculto aquele pecado. Pecados ligados a assassinatos, a mortes, não é? Não confessados, certo? Seja a autoridade espiritual ou a autoridade até mesmo policial. Pessoas que vivem se escondendo na sua consciência, fugindo de si mesma. Estruturas de carnalidade e passividade, né? Iniquidades geracionais que passam de pais para filhos, questão de prostituição, questão de adultério, questão de corrupção, de desonestidades, de mentiras, coisas assim desse tipo, coisas que são herdadas dos nossos pais, muitas vezes estão se manifestando na nossa vida atual, não é? Então, feridas, não é? Feridas causadas por várias situações, né? Maltratos, exploração sexual, entende o que eu estou querendo dizer? Exploração de qualquer tipo, né? Pode ser na questão de trabalho, na questão de até mesmo de salário. Pessoas que vivem insatisfeitas, infelizes consigo mesma, porque não conseguem se libertar desse aprisionamento. Entende o que eu estou querendo dizer? Então tudo tem uma causa. O porquê que eu me comporto dessa forma? Por que eu estou agindo dessa forma? Existem causas raízes, sabe? Pessoas que foram abusadas, não é, na infância, por pai, muitas vezes por padrasto, por tio, enfim, aquela questão toda, sabe, pessoal? Isto tanto se aplica à criança ou adolescente, tanto abuso da parte feminina como da parte masculina. Pessoas que indefesas sofreram esse tipo de coisa. E elas carregam essa marca e têm vergonha de se expor, de falar, de conversar, de dialogar, e carregam aquele estigma. Então estão dentro da igreja, mas precisam passar por um processo de libertação, porque tudo isso travou a sua mente, travou o seu emocional, entende? É tipo assim, confissão é como eu falei na primeira aula, implica em você abrir o coração e falar, proferir palavras com a sua boca. É tratar do assunto honestamente, da causa e da raiz, porque assim você vai alcançar a libertação na cruz de Cristo. Não existe outro caminho. Pessoas que têm vergonha de si, do seu corpo, porque foi ocasionado em coisas passadas, traumas passados. Pessoas que têm inimizades. Isso tudo é um mapeamento, tá certo, pessoal? É um mapeamento que se faz. Pessoas que têm inimizades, pessoas que têm barreiras, ou seja, ela não é capaz de perdoar o pai, pai também erra, viu? Não vai pensar que pai é autoridade no lar, sim, mas os pais também erram, e erram feio muitas vezes, certo? A mãe também erra, e erra feio com os filhos, não vou generalizar, não é? Mas a gente vê muito abuso de autoridade na criação de filhos, né? Não estou me referindo, pessoal, a ensinar, disciplinar o filho, não, porque estou me referindo a abuso mesmo de autoridade, espancamento, né? Castigos, assim, no caso, né, sou de uma geração, né, vou fazer 60 anos, passei por castigo, passei por disciplina de pai, de mãe, toda aquela coisa toda, né? E meu pai, ele era além dos limites. Minha mãe já disciplinava de uma forma mais equilibrada, mas meu pai não, ele me espancava mesmo, assim. Eu falei no outro vídeo, até 17 anos, sem causa nenhuma. Ele chegava assim, se levantava de manhã, minha mãe dizia: teu pai não está bem. O primeiro que ele via, ele batia com corda, com cinto de fivela, realmente era violência, era violento demais. Então, entende o que eu estou querendo dizer? Estou falando de coisa que eu vivi, que eu sei, que eu conheço, entende o que eu quero dizer? Então existem feridas e marcas na vida das pessoas que precisam ser tratadas, expostas na cruz de Cristo. Tem que ter uma pessoa ali para cuidar disso, porque senão as pessoas estão ali dentro da igreja, mas estão doentes. Entende o que eu estou querendo dizer? Doentes, e quem está doente não produz, não frutifica, não tem liberdade espiritual, enfim. Esse caso é um caso muito sério, não é? A gente vê muito isso nas igrejas, né? A gente vê também muita barreira em questão a isso, as pessoas dizendo: é só liberta, Jesus me libertou, não é? Mas mente,
é corrupto, adúltero, prostituto, entende? Mas ele não vê. Espanca a esposa, entende? Espanca a esposa. Tem esposa que espanca marido, espanca marido, desrespeita, desonra. Tudo isso isso vem de uma história lá atrás que não foi resolvida e está se manifestando na geração atual, entende o que eu estou querendo dizer? Então tudo isso tem que ser tratado, que é ignorado, infelizmente, não vou dizer pela maioria, mas muitas pessoas ignoram. Isso aí não, isso aí Jesus já resolveu coisa nenhuma, porque a gente que lida com pessoas, a gente observa os vestígios, os caminhos, a gente observa, a gente nota, a gente percebe, a gente discerne, a gente, enfim, certo, pessoal? E tem muita coisa aí para ser resolvida. O caminho a ser percorrido, às vezes, como eu falei para vocês na primeira aula, pode ser longo, pode ser médio, pode ser rápido, pode ser até instantâneo, depende da entrega e da fé da pessoa, entende? Para se entender Jesus, tem que se explicar quem é Jesus, o que ele veio, o que ele fez, o que ele faz, o que ele fará na vida do ser humano. Não é simplesmente que você chega numa igreja e canta três músicas no domingo, 4 músicas, 5 músicas no domingo, levanta as mãos, entende aquela coisa toda e escuta uma palavra e vai-se embora e pronto, e não trata a sua vida. Tem muito pastor que quer cuidar da ovelha, mas a ovelha ela fica pelos caminhos, entende? Ela fica fugindo, entende? Então, não pode haver restauração plena nesse caso, se as pessoas não se abrem, não é, pessoal? Fica difícil. Para que haja um tratamento, para que haja uma libertação genuína, né? Como eu falei, primeiro as raízes. Por que eu me comporto dessa forma? Por que eu tenho essa síndrome de doença? Por que eu tenho essa síndrome de perseguição? Por que eu tenho essa insônia que nunca se acaba, essa depressão que nunca termina? Por que eu sou infeliz? Mesmo estando dentro da igreja, eu sou infeliz. Por que eu tenho essa sensação que algo me falta? Entende o que eu estou querendo dizer? Aí requer você parar um pouco, né? E raciocinar, usar a inteligência e você começar justamente a descobrir ou se autodescobrir e procurar uma ajuda espiritual ou até mesmo psicológica para que você possa ter qualidade de vida, entende? Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Aí nós temos, no caso, a cruz de Cristo, que é justamente a obra de Cristo na vida das pessoas. Ele é o libertador, como diz a palavra aqui, ó. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma pessoa só pode ser livre se. Esse se depende de você, porque Jesus não vai fazer nada aposto na sua vida, de jeito nenhum. Se você se abrir, aí você será livre, tá certo? Então, vamos aqui para alguns passos. Eu já estou terminando essa aula, na terceira aula eu vou falar mais profundo sobre isso. São humilhação, que muitas pessoas não querem se humilhar, não quer perdoar o seu próximo, o seu semelhante, não quer seguir esse caminho. Perdão, para muitos fogem dessa palavra, por isso que muitos não frutificam, muitos não fazem o reino de Deus crescer, não promovem, aliás, não fazem parte dessa visão messiânica e missionária. Jesus decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Por isso que muitos não têm essa liberdade espiritual pelo fato de estar preso a alguma coisa. Essa questão, tem dificuldade de perdoar o cônjuge, de perdoar o professor que lhe humilhou. E eu estou sabendo disso. A esposa que, enfim, falou que no momento o sangue subiu para a cabeça, como diz o povo, falou, você não gostou. Você falou para sua esposa também, e até hoje guarda mágoa, guarda rancor, guarda ira, guarda raiva. Tudo isso são prisões, certo, pessoal? Tá bom? Estou sendo bem claro? Deixe nos comentários. E não esqueça de assinar o canal e também de ativar as notificações. Vamos embora, certo, pessoal? Reconciliações, pessoas intrigadas, seja com... Tem gente que é até intrigado com o pastor e faz parte daquele ambiente, entende? Intrigado com Lida, intrigado com fulano, com ciclano, com Betrano, com Mariazinha, Joãozinho, intrigado com um primo, um parente, um aderente, sabe, pessoal? Isso tudo acarreta em prisões e também, digamos assim, são portas abertas para Satanás, que vai lhe impedir de fazer
e de se desenvolver, progredir como ser humano e também na sua espiritualidade. A questão da obediência, né, vem aquela questão que eu falei para vocês, tem pessoas que são descompromissadas, entende o que eu estou querendo dizer, com a sua igreja, certo, pessoal? É descompromissada com a sua vida espiritual, é descompromissada com aquilo que a igreja promove. Por quê? Porque existem limitações na sua vida e é isso aí, tá? Então, quando você tem essa dificuldade de obedecer, o seu líder dá uma direção, vá pela direita, você vai pela esquerda. O seu pastor lhe dá uma direção, vá em frente, você corta caminho. Sempre tem dificuldade de obedecer as direções, seja da onde vierem, entende o que eu estou querendo dizer? Ou você obedece, mas sempre com resistência, ou sempre com arrodeios. Isso tudo são deformações de caráter, deformações na questão aí de personalidade, muitas vezes. Isso é muito profundo, certo? Então, temos que identificar tudo isso, certo? Invocar os benefícios da cruz. Essa é a forma correta. A cruz, os benefícios da cruz. Qual a obra de Cristo? O que é que ela veio fazer? Veio salvar, libertar os oprimidos do diabo, entende? Curar os doentes de alma, de mente e de coração. A obra de Cristo, ela é plena, ela é completa, ela é o que diz a palavra. Vamos para a palavra. Aí, ó, ela verdadeiramente deixa o homem livre. Você quer ser livre? Então abra o seu coração. Identifique através desse mapeamento o que precisa ser mudado na sua vida. E enfrente com coragem, porque com certeza você irá para um novo nível. Estou terminando, pessoal. Não adianta você afirmar às pessoas: você tem um líder, um pastor, olha, eu preciso conversar com você sobre esse assunto. As pessoas dizem assim: sangue de Jesus tem poder. Tem não, meu filho. O sangue de Jesus não tem poder na sua vida se você não se abrir, não. É tipo um chavão, entende? É tipo assim, uma Coca-Cola que você vê ali no comercial. Não tem efeito nenhum se você não tiver fé, tomar posse e crer para que haja mudança na sua vida. Viu? Muitas pessoas dizem assim: tá amarrado. Não tá amarrado, não. Viu? Não tá, não. Tá desamarrado. Sabe? É importante que você entenda isso. É tratar as coisas com responsabilidade, com maturidade, com sabedoria, com discernimento, entende? E com a palavra de Deus na sua vida. Então, o processo de cura e o processo de libertação está ligado a tudo isso, entende? É a pessoa enfrentar de cara, como diz, né? Confrontar realmente, ter coragem de enfrentar. Por exemplo, existem muitas situações da questão de violência, de exploração, né, sexual de crianças e adolescentes, e essas pessoas, elas têm dificuldades, né? Elas têm muitas dificuldades, se casam e continuam com aquele trauma. Aí tem dificuldade de se relacionar com o marido, não é? Tem dificuldade de expressar palavras como eu te amo, palavras de agradecimento, palavras de cordialidade. Geralmente essas pessoas que tiveram esse tipo de trauma, de experiência negativa e tudo mais, aquela coisa toda, são pessoas fechadas no seu eu, no seu ego, sabe? E elas passam a vida toda e é difícil, eu entendo que é difícil essas pessoas se abrirem, não é? Jesus, me diga isso. Prima o botão. Pessoal, deu um problema na câmera aqui. O assunto é tão importante que deu um problema aqui na câmera. Deixa eu ver se eu consigo aqui voltar. Eita Jesus, aí complicou mais ainda. Mas eu estou tentando aqui, pessoal. Não saia daí não, que eu estou tentando aqui resolver esse problema, tá certo? Tá bom, só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Consegui voltar aqui. O assunto é muito importante, aí sempre tem um problema. Quando eu comecei esse propósito do coração, começou vários problemas, e você observa, tá gravando, infelizmente o vídeo vai ficar com esse defeito, que eu gravo aqui direto do computador. Mas como eu estava falando, então essas pessoas têm
dificuldades justamente né, de ter uma relação normal, entendeu? Eu já tive situações de aconselhamento, né, da mulher dizer, pastor, eu não tenho prazer com meu marido em nada, não tenho, porque aquilo foi roubado da pessoa, exploração sexual, entende? Às vezes é o irmão que explorou o cunhado, acontece até do próprio pai, e aí vem em casa, vai viver uma vida adulta, mas carrega aquele trauma de frigidez ou frieza, né, sexual. Faz por fazer, mas não tem prazer, não tem vontade, coisas assim desse tipo. E são muitas as coisas que acontecem na vida de um ser humano, entende? E o líder espiritual, ele tem que ter visão de uma forma geral, sabe, pessoal? Para tratar as causas, descobrir a raiz dos problemas e tudo mais, aquela coisa toda. Claro que a gente não vai invadir a vida de ninguém, de jeito nenhum, mas tem que ter pessoas preparadas para trabalhar nessa questão, porque quem vai para a igreja, pessoal, ela vai cheia de problema, certo? E são muitas as causas, certo? Por isso que esse assunto é ignorado, muito ignorado dentro das igrejas, principalmente nessas igrejas tidas centenárias. Não, Jesus libertou. Para você ter uma ideia, eu vou só... 40 anos aqui, eu fui pregar numa igreja, e eu perguntei quem estava doente naquela igreja, sem mentira nenhuma, pessoal. 60% das pessoas levantaram a mão dizendo que estavam doentes. Entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Então, é uma situação aguda a situação, é muito séria essa situação que eu estou falando, entende? Tá bom, pessoal? Vamos ficar por aqui, sabe? Foi só uma pincelada e eu vou deixar o link da primeira aula aqui em cima, se você puder assista para que você possa entender a sequência das demais aulas, tá bom? Vou ficando por aqui e vou deixar o link mais uma vez do meu livro aqui embaixo, se você puder dar uma olhadinha. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.